ao canal Historicamente. Com o crescente interesse de Portugal em explorar as riquezas que existiram no Brasil, muitas tribos indígenas travaram lutas contra os portugueses, que os expulsaram de suas terras. Na época já existia uma outra riqueza que estava sendo cultivada no Brasil, a cana-de-açúcar. Portugal precisava de mão de obra para essa lavoura. Era necessário, portanto, uma forma de conquistar o nativo brasileiro. Então, a partir de 1532, o rei de Portugal estimulou a escravidão dos indígenas para que trabalhassem nas lavouras nos engenhos de açúcar. No período colonial, tanto Portugal como a Espanha procuravam modificar os indígenas através de catequese, que era realizada por padres missionários, cujo maior objetivo era converter nossos indígenas ao catolicismo. Muitos indígenas foram para as missões, vilas criadas para educá-los nos moldes europeus, e eram obrigados a trabalhar em serviços a que eles não estavam acostumados. Nossa terra era muito rica em madeira, e para explorar essas riquezas, muitas tribos foram exterminadas. Foram justamente as riquezas de nossas terras que fizeram com que exploradores e invasores destruíssem as nações indígenas. Os colonizadores tiravam proveito dos indígenas. Eles necessitavam dos trabalhadores. Porém, os indígenas apresentaram-se resistentes e com isso sofria vários tipos de violência. Eles eram escravizados e até mesmo mortos em várias guerras. Aqueles que não aceitavam a exploração e conseguiam fugir, se refugiavam em áreas isoladas no interior do território. Os africanos começaram a ser trazidos para o Brasil a partir do ano de 1570, mesmo mantendo os indígenas escravizados. A coroa portuguesa passou a trazer os escravos da África porque ganhava muito dinheiro com esse comércio. Além disso, quando os portugueses chegaram à África, notaram que os africanos já conheciam a escravidão, diferente dos indígenas. Os africanos já sabiam o que era escravidão, porque na África havia lutas entre as tribos, e nestas lutas os vencidos se tornavam escravos dos vencedores. Já entre os indígenas, a escravidão não era conhecida, e que tornava o domínio sobre eles mais difícil, já que não entendiam o que era ser escravo. Os dois grandes grupos de africanos que vieram para o Brasil foram os Bantu, vindos de Angola, do Congo e de Moçambique, os Sandoneses, vindos da Costa do Marfim, de Adome, atual Benin, e da Guiné. Os Bantus foram levados para o Rio de Janeiro, Pernambuco, enquanto os sandoneses foram para a Bahia. Os escravos eram transportados nos navios negreiros, ou tubeiros, chamado assim, porque muitos negros morriam na travessia do Atlântico. Muitas vezes eles eram atacados pelo banzo, expressão africana que significa saudade da África, chegando a definhar até morrer. Desembarcando no Brasil, os africanos passaram a viver nas cesalas e sofriam constantemente com castigo com açoite. Os africanos eram vendidos como se fosse mercadoria.
e iam direto para seus locais de trabalho. Grande parte deles era trazida para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, enquanto os homens trabalhavam principalmente no engenho na produção de açúcar. As mulheres ficavam na casa grande, cozinhando, costurando, limpando a casa e cuidando das crianças. O Brasil foi construído a partir do suor dos escravos africanos. A escravidão no Brasil durou muito tempo. Os negros e seus filhos foram muito explorados. A princípio, trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar. Depois, seu trabalho foi explorado na mineração e, por último, nas fazendas de café. Também realizaram todos os tipos de serviços nas fazendas de gados. Muitas mulheres passaram a ser mucama, trabalhando nas atividades domésticas na casa grande e dos seus senhores, cozinhando, cuidando da criança, lavando roupas. Os africanos, assim como os indígenas, lutavam contra a escravidão. Essa resistência podia acontecer sob a forma de fuga, suicídio ou assassinato dos feitores e senhores de engenho. As fugas dos escravos os levaram a lugares de difícil acesso, para que aqueles que o buscavam não conseguissem encontrá-lo. Nestes locais, os escravos fugitivos construíam comunidades chamadas quilombos. Os quilombos eram autossustentáveis, ou seja, eram comunidades cujo participante não precisava adquirir nada de fora para sobreviver, já que praticavam a pesca, a agricultura e a pecuária de animais e de pequenos portes. Dessa forma, evitava-se que outras pessoas soubessem onde ficava o quilombo. Nos quilombos, além dos escravos fugitivos, viviam alguns indígenas e pessoas livres e pobres. O maior dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares. Ele estava localizado desde as vizinhanças do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até a zona norte do Rio São Francisco, em Alagoas. No século XIX, o Brasil já havia mudado bastante, não pertencia mais a Portugal. Mesmo assim, a escravidão dos negros permanecia. Ao longo dos anos, várias leis favorecendo os escravos foram criadas, mas eles ainda não haviam sido libertados. A liberdade dos negros podia ser comprada apenas com carta de alforria. Carta de alforria era um documento que o escravo podia comprar e por meio do qual conseguia sua liberdade. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos vindo da África. A província, porém, realizavam o tráfico entre si no Brasil. A lei do ventre livre libertava os filhos nascidos de escravos, porém muitos ficavam sob a responsabilidade dos seus donos até aos 21 anos. A lei do sexagenário dava liberdade aos escravos com 65 anos ou mais. Muitos, já velhos e cansados do trabalho, preferiam permanecer com seus senhores. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertava definitivamente todos os escravos. O nome completo da princesa Isabel era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Antes da Lei Áurea,
formou-se no Brasil um grupo de pessoas consideradas abolicionistas. Eles defendiam a ideia de que os negros deveriam ter liberdade, mas não foi apenas pela ideia que os escravos foram libertados. Outros aspectos também influenciaram. Um fator que incentivou muitos a libertação dos escravos foi a pressão que países como a França, especialmente a Inglaterra, fizeram para que a libertação ocorresse. Com o Brasil, devia muitos favores à Inglaterra, teve de ceder à sua pressão. Nessa época, na Inglaterra e na França, existia muitas indústrias, produzindo muitos bens de costumes. Para se manterem, a indústria precisavam vender esses produtos, mas só as pessoas que tivessem dinheiro poderiam comprá-lo. Então era importante que não houvesse mais o trabalho escravo, porque os negros precisavam receber um salário para poder comprar os produtos nas indústrias inglesa e francesa. Outro aspecto que influenciou bastante foi a proibição do tráfico de escravos, fato que aumentou muito o preço desse trabalhador. Ter sido libertado pela Lei Áurea, assim mesmo o preconceito permanece. E ficamos por aqui e até a próxima.